Olá pessoal, tudo bem? Periodização do treinamento é eu distribuir os meus conteúdos, ou seja, a minha carga de treinamento em determinadas fases. Então, a partir dessa aula nós vamos tratar do que é carga de treinamento. Então nós vamos conversar sobre exercício físico, metodologia de treino, magnitude, enfim, construir desde a escolha do exercício, escolha do método e já ter a ideia do efeito que esse treino vai gerar. Qual um erro básico? Eu não fazer essa relação do exercício dentro do método e não vou ter o controle do efeito que vai causar. Eu acabo tratando a escolha do exercício por um critério aleatório, escolho o método que não é adequado para aquele exercício e tampouco vai gerar o esforço ou o efeito que eu quero. Como que eu classifico o exercício? Eu vou definir critérios. Por quê? Eu tenho uma infinidade de tipo um cardápio de exercício e preciso definir. Para resistência aeróbia, eu preciso desse exercício, respeitando a especificidade, respeitando o que pode trazer de benefício. Para resistência anaeróbia, esse tipo de exercício vai ser adequado. Por quê? Porque eu vou poder aplicar na metodologia. Corrida é um exercício para maratonista é específico? Então corrida tem que fazer parte do treinamento. O mesmo exercício vai entrar em diferentes métodos. Então posso usar a corrida para o intervalado e a corrida para a corrida método contínuo, por exemplo. Então, como que eu vou selecionar os exercícios? Eu tenho que definir critérios. Entre vários critérios, eu posso encaixar o exercício dentro usando o critério de regime de contração, então isométrico ou dinâmico. O exercício pode ter ou não ter movimento, ou seja, eu posso manter a força sem ter movimento da articulação, ou eu posso ter o movimento articular. Pode ser concêntrica, excêntrica, então eu classifico dessa forma. Posso classificar também em função da estrutura do movimento. Então, exercícios cíclicos são aqueles que repetem o movimento, ou seja, são exercícios repetitivos. Corrida, natação, por quê? Porque as fases do movimento se repetem. É o mesmo movimento enquanto durar a corrida ou enquanto durar a natação. Movimento acíclico. Dentro do esporte, dentro da atividade física, aquele exercício tem uma variação. Eu posso saltar, eu posso correr, então jogar bola é um exercício que vai acabar tendo vários momentos diferentes. E o misto é quando mistura os dois. Um exemplo bem claro é salto com vara. Eu começo com um cíclico, que é corrida, depois da impulsão eu faço movimentos diferentes que entram no acíclico e se torna misto. Então eu faço essa relação para poder classificar os meus exercícios cíclicos são esses, o meu acíclico é esse, então de acordo com o interesse que você se facilita ou não o seu trabalho. Eu posso basear também no volume muscular ativo, então eu vejo o exercício, vejo a quantidade de musculatura envolvida e digo, esse aqui é localizado, então resistência muscular localizada é baseado nisso, então são exercícios para partes, volumes menores, então localizado é o grupo muscular pequeno, geralmente é uma articulação. Um exemplo, rosca bíceps, tem uma articulação e um grupo muscular, em geral, pequenos grupos musculares trabalhando. Se eu falar regional, eu posso já pensar em mais uma articulação. Então, supino acaba sendo regional porque acaba tendo um volume um pouquinho maior. Tem a extensão do cotovelo, a adução do ombro, isso tem peitoral, tríceps, enfim, é maior, regional. E o global é quase toda a musculatura ou grande parte envolvida. Corrida, natação. Esse tipo de classificação baseado no volume é interessante para fins de gasto energético. Então, se eu quero uma sessão que eu quero dar um peso mais para manutenção do peso, gasto energético elevado, eu escolho um exercício global. Esse aqui vai atender essa minha necessidade energética. Ou eu preciso desenvolver resistência muscular localizada. Eu tenho que entender que aquele vai ser um exercício pequeno. Então, se eu busco uma resistência muscular localizada de pernas, eu não necessariamente tenho que fazer um movimento completo. Eu posso isolar e dar um trabalho
mais voltado para aquela região. E a semelhança com o movimento competitivo é quando eu escolho o meu exercício comparando com a minha atividade de competição. Então, um ciclista, então a prova dele é mountain bike, então mountain bike maratona, então são aquelas 40, 50 quilômetros, enfim, é uma distância que ele vai pedalar. Eu comparo essa competição dele, que é pedalar nesse ritmo, e vou escolhendo os exercícios. Correr é idêntico, é parecido? Não, então vai ser preparatório geral. Se afasta, pode trazer algum benefício, mas é longe da realidade dele de competição. Ele pedalar no rolo é específico, se eu comparar, ele está pedalando, tá, então se aproximou mais da realidade dele, eu trato como especial. É quase, vamos caracterizar que ele é o mesmo tipo de exercício, o mesmo movimento, mas em condições diferentes, ou na estrutura ali porque está no rolo, nesse nosso exemplo, ou o intervalado acaba sendo aplicando a corrida como especial. Por quê? Porque eu fujo do ritmo da minha prova, então afastou da competição, é parecido, é especial. Afastou muito, o gesto é completamente diferente, eu acabo em geral. Por que é bom, por que é interessante essa classificação para fins de treinamento esportivo? Porque eu mantenho a especificidade mais presente, porque toda hora eu estou pensando no gesto da competição. E o preparatório geral, eu escolho aqueles exercícios que vão trazer um suporte para a minha competição. Alongamento, flexibilidade, preparatório geral. Está afastado da minha realidade, mas vai trazer benefícios. Trabalho de força, vai ser preparatório geral, porque vai me dar o suporte. Então, trazendo para a nossa expectativa de treinar para algum tipo de rendimento, seja qual for o nível, eu utilizo pessoalmente o critério de potencial de transferência e semelhança com o movimento competitivo. São duas formas de eu selecionar os meus exercícios. Então, eu escolho meu cardápio baseado no potencial de transferência. Eu pego o exercício, se é da modalidade, ou seja, se é, digamos, corrida de rua, se o meu corredor é de 10 km, corrida, seja intervalada, seja em subida, seja em descida, seja na esteira, correu, é igual ao movimento, é específico. Complementar, flexibilidade e força. Então eu pego aquele exercício, é para alongar, eu encaixo como flexibilidade complementar. É para garantir a força na academia, então o exercício de força complementar. Esse é um tipo de maneira de escolher o seu cardápio de exercício. Outra forma, semelhança com o movimento, foi aquilo que a gente conversou. Eu separo em geral, específico, competitivo. Qual a diferença? Os dois vão te dar um cardápio, vão te dar um catálogo, vão te dar uma lista de opções. Na minha opinião, ou como eu uso, é aproximando pela semelhança com o movimento competitivo, eu torno mais específico. Eu consigo trazer uma especificidade maior e eu consigo trazer mais, aproximar a realidade do que ele vai encontrar. Então, quando eu tenho um atleta que tem um comprometimento maior com o rendimento, eu prefiro escolher esse. Para mim, pessoalmente, está servindo nesse aspecto de eu manter a realidade e aproveitar o tempo. E o potencial de transferência eu aplico em diferentes níveis, mas eu dou preferência para quando não tem um comprometimento tão grande com o resultado. Por quê? Ele facilita eu escolher o exercício, ele mantém a qualidade o benefício de manter o específico presente, mas ele já tem ele é mais amplo, não muito grande, mas ele é amplo, ele serve para essa confecção do meu cardápio. Então, as vantagens de classificar: eu posso elaborar meu catálogo, então eu posso ter para várias necessidades, vou escolher o critério, vou escolher a seleção de exercícios e vou ter o meu banquete, vamos dizer assim. Priorizar a aplicação ao longo dos períodos. Então, quando falamos em periodização, que é aplicar cargas em determinados períodos, eu tenho que ter
saber que esse exercício vai ser bom para esse período, esse exercício é interessante, mas vai ter que ser aplicado antes. Otimizar o tempo disponível para as sessões. Isso, quando o foco desse curso acaba sendo o atleta amador, vai encontrar atleta de alto nível, mas grande maioria amador, tem pouco tempo disponível. Então, quanto melhor estruturado, quanto melhor organizado os exercícios dentro da sessão, periodizado, vai favorecer. Se ele tem 45 minutos, 1 hora, o que eu posso fazer melhor? Então, o classificar, escolher o exercício é uma forma de eu otimizar isso. Então, aqui está mais descrito ali as características da classificação pelo movimento competitivo. Aqui uma ilustração prática. Então, imaginemos que esse aqui é um nadador de 100 metros. Então, o exercício de nadar 100 metros na intensidade é competitivo, porém, eu posso nadar tiros de 20 metros na intensidade de 100 metros, eu encaro como competitivo. Então, tem uma pequena variação da distância ou do tempo de prova ali, mas a intensidade é a mesma. Aqui, nesse outro momento, ele pode estar fazendo um treino longo, então ele está fazendo o crawl, mas um pouquinho mais afastado da realidade da prova, eu encaixo como preparatório especial. Nessa outra, ele está nadando com acessórios, com implementos, está nadando crawl, mas ainda e não vai competir assim, preparatório específico. Esse outro, preparatório geral, ele está nadando, está na água, mas já está bem afastado do gesto dele. Vai trazer benefícios, é interessante, é preparatório geral, flexibilidade, força, e outros eu encaixo como geral. É a mesma situação já na corrida, então a realidade competitiva, posso fazer distâncias menores, mas no ritmo que eu vou trabalhar na competição, mudar um pouco o terreno e aplicar a corrida, preparatório específico, pode ser intervalado, enfim. Força, eu trabalho ou técnica ou funcional, ou seja, outro tipo de qualidade como geral, e vou trazer o suporte para a minha competição. Potencial de transferência é aquele outro critério que eu falei já anteriormente. Serve para dois, serve para qualquer um. Então, de acordo com a sua preferência, com a aplicação, escolher. Então, posso escolher por um alto nível, por um baixo nível de rendimento, depende da sua maneira de aplicar. O que tem em comum os dois? É entender que eu tenho que atender a estrutura da modalidade e das qualidades físicas de suporte. Nesse meu caso, eu gosto muito desse modelo porque ele permite visualizar sempre que eu tenho que na planilha visualizar treinos de força, treinos de flexibilidade e o treino específico. Então, o que é treino específico? Se é a corrida, tudo que envolve corrida, realmente ele correndo, é específico. Então, hora ele vai estar treino longo, hora vai ter intervalado, eu dou aquela distribuição do específico. Treino de força, olho a planilha, não estou enxergando o trabalho de estabilidade, trabalho de muscular localizado, não estou vendo trabalho no core, então eu consigo, eu tenho que dar atenção. Qual o grau vai depender justamente disso, específico é o principal, complementar tem que estar presente na sua proporção. Isso evita que eu dê muita atenção para o complementar, exagere exercícios de funcional que é fácil da gente se empolgar com funcional e prejudica o específico. Ou só faço específico, acabo dando um desequilíbrio. O que tem que ficar? Minha recomendação seja qual for o critério que você escolher, atenda a atividade específica, ou seja, a modalidade, mas veja o que você pode trabalhar na estrutura de articulação muscular, nas estruturas da prova. Classificação dos métodos de treinamento. Então, se o exercício é o meio, o que vai ser aplicado, os métodos são a maneira, como eu vou aplicar. Então, apesar de... Se exercício tem bastante, métodos tem muito mais. Então, de acordo com o interesse comercial, vai ser lançado um tipo de treinamento, um método de treinamento com nome diferente e vai dar mais confusão. Eu selecionei aqui
Da mesma forma, critérios. Então o critério foi do autor que recomenda aqui. Basicamente nós temos dois tipos de treinamento, de métodos, o método contínuo e o método fracionado. Por quê? O método contínuo é aquele que o exercício ele é aplicado de maneira sem interrupção durante toda a sessão de treinamento, ou ali o previsto, então ele vai correr 40 minutos. É um método contínuo. Por quê? Porque ele não vai interromper. O contínuo pode ser uniforme ou variável, ou seja, eu procuro uma progressão sem muita mudança, vai ser uniforme. Ele pode ter extensivo, médio e intensivo. Extensivo, médio e intensivo faz referência à faixa de intensidade ali. Então, de acordo com os testes, eu vou determinar a faixa mais elevada daquele ritmo contínuo, daquela corrida, e posso trabalhar uniforme extensivo. Então eu sei que ele está trabalhando durante um tempo. Então quando eu for escolher um treino extensivo, é aquela faixa de intensidade, volume e intensidade, eu sei que eu tenho que prever um tempo. Volume médio, eu vou estar naquela faixa, por exemplo, de 60 a 75, 80%. Então esse tempo tem que corresponder a essa intensidade. E da mesma forma, intensivo é quando é na faixa mais alta. Então o extensivo, vamos deixar bem claro, extensivo é a parte, eu permito aplicar o treino um pouquinho mais longo, então 60 a 70% do ritmo por um tempo maior. O médio de 70 a 80, por exemplo, vai ter uma intensidade um pouquinho maior e o tempo vai diminuir um pouco. E o intensivo é naquela faixa superior da intensidade e, consequentemente, eu vou ter que ter um volume menor. Variável. O método contínuo variável é principalmente o fartlek, que é brincar de correr. Então eu corro durante 40 minutos, porém 10 minutos num trote, numa corrida a 60%, a partir daí 2 minutos forte, 2 fraco, 2 forte, 2 fraco. Vou acabando variando esse ritmo. Isso é o método contínuo variável. O método fracionado é aquele método que eu aplico o estímulo, o exercício tem pausas, e essas pausas podem ser para recuperação parcial ou para recuperação total. Em cima disso, o intervalado é pausa parcial e repetição. O método fracionado de repetição é um intervalo maior para uma recuperação quase total ou próxima do total. Qual a diferença na prática? O intervalado eu faço o estímulo, dou uma pausa de 90 segundos, por exemplo, que ele vai fazer outro estímulo ainda sem uma recuperação total, e assim eu prevejo. Então, se no treino dele tem 10 tiros de 400, com intervalo de 90 segundos, eu espero que ele tenha uma recuperação suficiente para manter o ritmo dos estímulos. E o método de repetição, eu espero que ele em cada repetição faça o máximo possível ou próximo do máximo. Para isso, eu dou um intervalo maior de acordo com a qualidade, com a individualidade, mas o princípio do método é esse, dar intervalos maiores para que ele mantenha um elevado estímulo muito próximo do seu máximo. Em cima do tempo, justamente da intensidade, vai ser intervalado longo ou médio, dentro do extensivo. Por quê? Se eu consigo manter por um tempo razoável ou maior, ele tem que ser uma faixa mais inferior. Se o treino intervalado intensivo, quer dizer que é mais forte, então ele vai ser curto, muito curto. Repetições, pode ser longo, médio, em função justamente dessa relação do tempo, se é mais forte vai ser menor, em cima do tempo vai ser a classificação. Método fracionado de competição e controle. Esse é um ponto bem interessante. Competição e controle, eu aplico como se eu pegasse a competição, a prova dele, e dividisse em pausas, mas fizesse ele manter o ritmo da prova. Vou explicar na prática. Corrida de 10 km, eu fraciono, ele corre 3 e completa o restante para os 10.
Eu dou um intervalo ali que eu vou controlar o intervalo em cima do que eu quero na sessão. Então eu utilizo competições para tirar alguma avaliação ou para fazer algum controle. Eu vou aplicar o treino, vou deixar ele competir e vou encaixar essa competição dentro do meu planejamento. O que na prática favorece? Muitas vezes o atleta ele quer treinar e competir. Ele não tem muita paciência em ficar só treinando, ele quer competir. Então se o plano não tem esse controle, ele vai treinar normalmente durante a semana com uma carga alta e no final de semana ele vai escapar e vai competir. Quando começar a nova semana ele vai receber uma nova carga porque, de acordo com o plano e na cabeça do treinador, ele está preparando, ele está pronto para receber uma carga mais alta. Só que na verdade ele está precisando recuperar em função da competição. Então esse método, o treinador conversa com seu atleta e pede para ele definir, tu tem nesse mês 2 competições que a gente pode encaixar. Aí ele escolhe e entra na programação. Durante a semana eu trabalho para favorecer a competição e usar aspectos interessantes da competição, que é trabalhar o aspecto psicológico dele, o aspecto moral, testar o equipamento. Então eu uso a competição como controle. Pode ganhar ou pode perder, não é o objetivo. O objetivo é ele tirar algum controle, se ganhar melhor. Outro autor, ele dá uma definição aqui desse método competitivo e de maneira mais interessante ainda, ele organiza as provas em graus de importância. Então a prova-alvo, e esse é o que tem que já ficar gravado para nós, periodização tem que trabalhar com prova-alvo, ou pode ser uma competição, enfim, que representa o período, a competição-alvo, que é a principal. A periodização vai levar para aquela prova. Prova preparatória, eu vou escolher algum ponto para ser avaliado, então ela vai servir só para fins de treinamento, para preparação. Então é para ver como é que ele está respondendo na subida, se ele está tendo a base aeróbia, melhora a velocidade, enfim, algum ponto, vai preparar. E a prova secundária é aquela prova que eu já procuro algum resultado melhor, que eu espero um rendimento melhor, mas ainda ela tem um grau menor que a prova-alvo. Por que é interessante e é importante entender isso? Porque eu não posso permitir, quando eu digo o programa de treinamento, ele tem que conduzir para a prova-alvo. Se eu fizer exagerar no treino, na intensidade, eu posso alcançar o ápice do meu atleta numa prova preparatória, ou seja, fora do período. Depois, inevitavelmente, ele vai ter que baixar o rendimento e quando chegar na prova principal, na prova-alvo, ele vai estar fora de condicionamento. Então, esse método competitivo eu posso misturar dentro do meu cardápio de métodos e permitir entender que eu posso usar competições para construir a forma do meu atleta, desde que eu entenda qual que é o meu alvo e qual que vai fazer parte da construção da forma física ou técnica. Esses gráficos são para representar os métodos de treinamento. Então, nesse primeiro nós temos o método contínuo. A faixa de intensidade aqui é representada pela frequência cardíaca, mas pode ser pela velocidade da passada, do pace, o critério depende. Mas a representação é 30 minutos a 150 batimentos. Então, durante 30 minutos, nessa faixa, de maneira contínua, ele vai fazer o exercício. Contínuo pode ser progressivo, ou seja, começa numa faixa menor e sobe, ou regressivo, de uma faixa menor de uma maior para uma menor, ou sobe e desce, regressivo, progressivo, dependendo como eu falei, do autor e da classificação. Mas não deixa de ser método contínuo, muda o nome, mas é um método contínuo. Esse aqui é o método variativo, fartlek. Então ele se caracteriza por essa variação constante, e isso é o treino que eu posso definir por tempo ou por distância. Então ele 10 minutos forte, 2 minutos fraco, ou 1 km fraco, 500 metros forte, isso depende. E o intervalado, aqui caracterizado um dos métodos fracionados, que é estímulo e recuperação. Pode ser recuperação parcial, no caso do intervalado,
ou se a gente falar do método de repetição, é aquela intensidade mais forte que vai precisar de uma pausa mais favorável, mais forte, que permita que o atleta consiga fazer um trabalho melhor. Bom, essa aula a gente fez um repasse, ou conversou sobre a escolha do exercício e a dos métodos, conforme critérios. Então eu vou escolher em cima de critérios, não é em cima de gosto, é em cima de critério. Assim, dessa forma, a gente começa a construir a carga de treinamento. Então, nas aulas seguintes, nós vamos entrar em outros componentes, outras formas de quantificar essa carga, como definir que a carga é forte ou leve, em função de critérios. Mas tudo isso começa na escolha do exercício e na escolha do método. Eu posso ter a melhor periodização, mas falhar na escolha do método ou na escolha do exercício. Então um exercício que fica de sugestão é comparar sua modalidade e escolher uma das classificações apresentadas, ou definir as suas e fazer uma escolha dos exercícios e a escolha dos métodos baseado no critério que atender melhor a sua necessidade. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula.